Boa noite, professor. 45 pontos, né? O Bahia aí a 15, 16 pontos de uma classificação inédita para a Libertadores. Mas queria saber de você, o que foi apresentado hoje diante do Criciúma pode ser o suficiente para o jogo de sábado contra o Flamengo, com a eventual vitória do Bahia diante do clube que o Bahia perdeu os últimos 2 jogos por agora. Bom, boa noite. Independente de projeção contra o Flamengo, eu acho que fizemos um bom jogo, merecemos vencer hoje. Tivemos talvez um início de segundo tempo, onde a gente se perdeu um pouquinho. Naquela primeira bola que o Juba perde o tempo da bola e o Criciúma tem uma ou duas oportunidades boas de gol. Mas o primeiro tempo que controlamos bem o jogo, finalizamos bastante, tivemos a oportunidade de decidir o jogo, acho que antes. Nós deveríamos ter decidido a partida até no primeiro tempo, com duas boas jogadas de bola parada, com o Tassiano tendo 2 finalizações, né, com chance reais de gol, depois a do Gabriel também no segundo tempo, em bola parada. Em bola rolando, quando tivemos os contra-ataques também, acho que apareceu a oportunidade de definir o jogo. Talvez seja esse o quesito a gente mais a evoluir, né? Melhorar a qualidade de finalização. Mas acho que controlamos bem a partida, tivemos esses 10 minutinhos, 15 minutinhos no começo do segundo tempo, onde fugiu um pouco do controle o jogo. Eu acho que a gente precisa sempre melhorar, evoluir. Não sei se é suficiente para ganhar o jogo de domingo, de sábado, né? Mas nós vamos ter mais 4 dias de trabalho, que a gente tenha cabeça boa, cabeça no lugar para fazer um grande jogo. Eu acho que dentro de casa a gente vem pontuando bem, né? São 10 vitórias em 14 jogos, né? Sempre há uma esperança maior para a gente em jogos em casa. Não sei porquê, mas produzimos melhor em casa do que fora. É uma das coisas que nós também temos que melhorar, evoluir. Jogos fora de casa temos que manter um padrão parecido com os jogos em casa. Rogério, boa noite. Nós ouvimos muitos torcedores a queixa por esse cartão amarelo do Everton Ribeiro no dia de hoje. E muitos achavam que a coisa poderia ter sido administrada para esse cartão acontecer antes, para não correr esse risco desse acidente, como aconteceu, de ficar fora, seu principal jogador ficar fora de jogo importante contra o Flamengo. O que é que você tem a nos dizer sobre esse cartão do Everton Ribeiro? Eu acho que ele também lamenta, você viu até pela reação dele, ele nem dá o carrinho no atleta, ele dá o carrinho no espaço e acaba pegando a pontinha da chuteira. E a árbitra resolveu dar o cartão. Ele está há 24 jogos pendurado. O Everton é um cara que segura bem. Ele falou para mim quando ele tomou o segundo cartão, na 4ª rodada, se eu não me engano. E ele falou, não, fica tranquilo que eu ainda vou jogar. E eu tenho certeza que ele gostaria muito. E eu também gostaria de contar muito com ele contra o Flamengo. Não tem, nós temos que achar uma outra solução dentro do elenco e montar, seja um sistema diferente, seja com outra peça no lugar dele. Vai fazer falta, com certeza, mas lembrar que é o 3º cartão amarelo dele em 28 partidas. Então, eu acho que é mais elogiável a postura dele depois do segundo cartão do que essa infelicidade, né? Num lance até que talvez nem precisasse tanto. Ele tentou fechar, acho que o passe por dentro, mais por isso. E a gente lamenta a perda dele, mas temos que encontrar soluções dentro do elenco. Rogério, 3 pontos conquistados dentro de casa, mas após o que aconteceu lá em Fortaleza, a postura da equipe te agradou no modo geral? Foi a resposta que você imaginava que poderia ter sido dada dentro da competição que aconteceu hoje aqui na Fonte Nova? Eu acho que foi a maior diferença. Infelizmente, em alguns jogos, principalmente fora de casa, a gente acaba... Eu não sei exatamente o motivo, não sei te dizer o porquê, porque até o time é praticamente o mesmo. Acho que o Canu, né, não jogou essa partida, foi a única alteração que nós tivemos, mas a gente infelizmente não consegue repetir a postura dentro e fora de casa. Então é uma das coisas que nós temos que entender o motivo disso. Acho que é um time até mais calado, é um time não é um time de... Você vê que toma poucos cartões, até por reclamação com o árbitro, né? Temos que fortalecer nesse sentido. Eu acho que a postura de hoje é o que nós esperamos do Bahia sempre, independente do resultado final, mas a postura de hoje é um time com bola, construindo, trabalhando, criando oportunidades. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, eu não posso nem te explicar, assim, não tem uma explicação lógica para a maneira como nós nos comportamos. Boa noite, Rogério. Gostaria, você falou aí, deixou uma situação que você pode fazer uma mudança até tática para o jogo contra a equipe do Flamengo, já que você perdeu o Everton Ribeiro. Quais são essas chances? Tipo, você pode jogar com 3 atacantes? Como é que você, pelo menos a princípio, pensa sobre essa situação? Eu vou ser sincero, eu perdi o Everton faz
bom, estava olhando algumas coisas do jogo de hoje, né? Então, a partir de à noite ou amanhã, eu vou começar a pensar no que é possível. Mas hoje, nesse momento, assim, meia hora depois que acaba, eu não consigo dizer para você. Nós vamos trabalhar, temos 4 sessões de treinamento, terça, quarta, quinta e sexta, para encontrar uma alternativa para a ausência do Everton. Mas é possível, sim, que troquemos, joguemos de uma maneira diferente. Vamos analisar com calma, temos tempo para tentar encontrar. Boa noite, Rogério. Hoje o Bahia atingiu a marca de 1 milhão de torcedores na temporada. Legal. Eu gostaria que você falasse sobre a importância de ter a presença da torcida aqui nesses jogos. Muito. Eu acho que, num todo, eu acho que faz muita diferença. Bom, se nós estamos falando aqui de diferença até de postura dentro e fora de casa, eu acho que o torcedor que vem a Fonte Nova, ele tem muita influência nessa postura, na coragem do time em jogar dentro de casa, muita representatividade nessas 10... São 10 vitórias e 2 empates em 14 jogos. Eu acho que é uma campanha acima de 75%, que é relevante para jogos em casa. Nossa campanha fora, que é abaixo do padrão que se estabelece para você brigar pela ponta do campeonato. Mas eu acho que é preponderante os jogos em casa, justamente pela força da torcida. Hoje, 25 mil, né? Eu vi 24, 25? 24, 25 mil pessoas, mas 24, 25 mil pessoas que cantaram o tempo todo, incentivaram o tempo todo o time. Eu acho que, claro, quanto mais gente, melhor, mas independente disso, quem vem ao estádio que tem esse espírito de carregar o Bahia. Esse é o importante. Essa é a função de uma torcida e a nossa exerce muito bem. Boa noite, professor. Mais uma vez, o Bahia vence em casa com a mesma escalação. E a torcida, né? A gente brinca sempre que o hino do Bahia começa com uma corneta. Se sempre mantém a escalação, o pessoal corneta. Se muda bastante, o pessoal corneta. Você vai ter mais uma vez a chance de mudar o esquema, mudar o jeito de jogar. Agora ou eu não manter tenho a chance, eu tenho... a obrigação. Vai mudar, né? Porque o Tem que Everton mudar. tá fora. Tendo essa oportunidade de mudar, o que o torcedor pode esperar? Você já falou mais cedo sobre que vai ter 4 sessões de treino. Mas quais são as ideias que o senhor tem para surpreender o Flamengo e conseguir quebrar um tabu? É difícil você surpreender alguém na 29ª rodada, né? A surpresa, né? Acho que todos os times têm uma maneira de jogar, praticamente. Né? O Criciúma, nós sabíamos exatamente como viria. Eu tinha uma dúvida só no meio-campo, mas sabia que vinha com 4 jogadores de meio. O Flamengo, nós sabemos a maneira como o Flamengo joga, o Flamengo conhece a gente também. Lógico que a ausência do Everton, ela possibilita outras alternativas, mas eu acho que é raro você surpreender alguém. O importante é que você jogue bem, que você tenha calma, que você tenha agora, acho que a condição física, tem o cansaço mental do fim de ano, mas tem a condição física que favorece você tendo um jogo por semana, um dia de descanso, 4 de preparação, mais jogo, eu acho que é o ideal para o futebol. E cabe a gente se preparar bem e tentar, logicamente, o Flamengo é um grande time e tudo, mas nós precisamos, nossa força em casa tem que ser estabelecida, como foi até no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde nós jogamos, fomos superior ao Flamengo, fomos melhores que o Flamengo, tivemos a maioria das oportunidades, o Flamengo teve uma chance, fez o gol pela qualidade dos seus jogadores. Sobre a escalação, não digo surpresa, mas sobre a maneira de jogar, a partir de amanhã a gente vai tentar desenvolver uma linha de raciocínio e encontrar o que é melhor em conjunto com as outras pessoas da comissão técnica, dos que trabalham comigo diretamente, encontrar alguma coisa que seja o que encaixe melhor para jogar contra o Flamengo. Professor, parabéns pelo triunfo. Pegando o gancho dos colegas sobre a mudança de escalação, eu queria te perguntar quais riscos e benefícios essas mudanças trazem justamente numa reta final em que a equipe tem a missão de buscar a Copa Libertadores. A competição. Desculpa, a mudança você está falando, não é? A mudança de sistema, quais riscos? Quais riscos e os benefícios eles podem trazer? Bom, eu acho assim que o time tem uma maneira de jogar e jogou o ano todo praticamente desse jeito. Tem alternativas dentro do jogo, como mais velocidade, mais construção, né? Eu acho que não é impossível mudar, mas eu acho que é sempre mais coeso aquilo que você faz repetidamente durante semanas. Você pode evoluir, melhorar nesse sentido. Mas se você achar que tem que jogar de uma maneira diferente, excepcionalmente por um adversário, você também pode montar.
lembrando que um sistema diferente ele requer costume, ele talvez você às vezes deixe de encaixar uma coisa ou outra. E o que a gente vem fazendo sempre, apesar que o Everton é um jogador difícil reposição, né? Não é um jogador que tem uma reposição muito fácil. Vamos analisar com calma. Eu sempre acho que tudo que você faz, você surpreende menos o adversário, mas você está mais acostumado e a chance de você ter melhores passes, melhores tabelas, posicionamento, porque já é uma coisa que você trabalha há muito tempo. Mas nada impede que a gente mude para o próximo jogo. Boa noite, Rogério. Douglas Santana, do site BN News. Gostaria que você pudesse comentar sobre as movimentações de Everaldo de campo, né? A gente sabe que ele é um cara centralizado, mas que por muitas vezes atua ali na lateral do campo para dar um apoio, praticamente um ponta, né, hoje no time do Bahia. Você acha que essa movimentação dele de lado acaba despotencializando ainda mais ele, gerando críticas até por muitas vezes exageradas em cima do atleta? Acho que não. Primeiro que ele não é um ponta, me desculpa, mas tanto que você vê a jogada do gol, quem faz é o Arias pelo lado e não é o Everaldo que faz a jogada. Ele volta para recompor muitas vezes, logicamente, a grande maioria das vezes, pelo lado do campo, quando está em linha baixa, em linha defensiva, né? E está sempre com presença de área, sempre, logicamente, cada lado, um lado, ora o Tassiano, ora Everaldo, mas os dois jogam como uma dupla de atacantes, né? Aliás, o período que eu melhor lembro do Everaldo de ele render foi jogando com uma dupla de atacantes na Chapecoense. A única diferença, por exemplo, hoje o Criciúma jogou também com 2 atacantes, com o Losango no meio, correto? Alano e Bolacier, não sei como é que se pronuncia, desculpa. A única diferença é que eles não recompõem pelos lados, mas deixam mais espaço pelos lados. Tanto que você vê que são 22 a 2, se eu não me engano, de finalizações no jogo. Então, ou seja, o teu sistema defensivo é mais sacrificante fazer o que eles fazem, mas te entrega mais em resultados defensivos, né? Nesse sistema que jogamos hoje, é um sacrifício que eles têm que fazer. Mas se a jogada sai para um lado, normalmente o Everaldo está posicionado no centro da área. Ou se a jogada sai do lado do Everaldo, o Tassiano normalmente está posicionado no centro da área. Boa noite, Rogério. Parabéns. E acho que ele se sacrifica bastante, ajuda e tudo. Tanto que são as duas peças que normalmente saem primeiro do time, né? Pelo desgaste físico que elas... Mas eu acho que ele faz o papel de um segundo atacante. Defensivamente, ele tem a sua função. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Hoje eu queria trazer um paralelo sobre pesos e medidas. Há pouco eu falava com o Cauli ali na zona mista sobre a temporada passada do Bahia, que foi uma temporada muito complicada para se livrar do rebaixamento, e uma temporada excepcional dele, que trouxe toda essa euforia do torcedor com relação à sua qualidade técnica. Esse ano, um Bahia muito mais equilibrado, muito mais potente, melhor na tabela, e ele continuando com o seu brilhantismo, mas o torcedor já não vê mais aquele ápice, porque tem uma divisão de equilíbrio de técnica ali dentro da equipe. Eu queria que você trouxesse a sua reflexão. O quanto encontrar a medida certa desse Bahia tirou o peso da briga por coisas tenebrosas no campeonato e fez com que devolvesse a esse Bahia o mesmo peso que a gente está falando aqui agora, de história, de tabela, que o tempo sombrio fez com que se desaparecesse um pouco. Eu acho que ano passado nós jogávamos primeiro com 3 zagueiros, 3 volantes muitas vezes, e o Cauli era junto com o Biel, junto com o Everaldo à frente, Tassiano saindo como terceiro homem de meio e fazendo muitas vezes nesse trio de ataque, de maneira diferente nós posicionávamos. E nós dependíamos, praticamente era o único cara de criação mesmo que nós tínhamos, era ele. Biel, quando descia para receber bola entre linhas, também era um jogador que tinha esse talento, né? Mas era um time que dependia muito do Cauli. Hoje continua, logicamente, com a dependência do Cauli, mas há uma divisão com outros 2 jogadores de construção, que são Caio e Everton, né? Então, eu acho que você, logicamente, não tem mais tanto o protagonismo único do jogo, né? Mas ele continua sendo uma figura importante. Claro, por ser único no jogo, ele tinha muito mais... passava muito mais por ele a bola e ele fazia jogadas incríveis, assim como fez hoje um golaço, hoje uma bola dificílima de pegar. Mas hoje você tem um compartilhamento de funções na hora de criar, o sistema é um pouco diferente, mas eu acho que ele tem ajudado a gente. Eu sei que talvez não chame atenção aos olhos de quem vê, mas taticamente ele tem uma função importante para a gente nesse ano também. E acho de extremo valor a contratação desses outros jogadores, porque possibilitaram chegar a mais pontos na rodada 28 do que no ano passado na rodada 38. Claro que não é o suficiente para a gente, não é o que a gente quer, a gente deseja mais. Nós estamos numa briga aí com o Inter, com o Cruzeiro, o Atlético com jogos a menos, o Vasco hoje empatou com o Cruzeiro, São Paulo que ganhou hoje, enfim, nós estamos numa briga naquele bolo.
E nós vamos descobrir até onde a gente pode ir. Mas eu fico feliz de ver um ano onde a gente consegue superar o número de pontos com 10 rodadas, com 30 pontos ainda a se jogar. E uma campanha dentro de casa, na minha opinião, muito boa. Uma campanha de muito próxima a título dentro de casa. Fora de casa, infelizmente, nós não conseguimos ainda ter o mesmo equilíbrio que a gente tem jogando em casa. Boa noite, Rogério. Alan Vasconcelos, da CBA.com. Você falou sobre o desempenho dentro e fora de casa e a minha pergunta é meio que relacionada a isso. O Bahia não sofreu gols hoje e foi vazado apenas 7 vezes nos 14 jogos que fez na Fonte Nova, tendo a melhor defesa do campeonato como mandante, dividindo esse posto com Fortaleza. Mas quando a gente vê os jogos fora de casa, a gente vê um Bahia que sofreu 24 gols, que é mais que o triplo dos gols sofridos em casa, e que até o momento tem a segunda pior defesa como visitante em todo o campeonato. Como é que você enxerga essa dualidade entre o Bahia defendendo dentro e fora de casa, e qual seria alguma possível melhora? Bom, primeiro, acho que o primeiro ponto a destacar, nós já falamos numa resposta anterior, eu acho que é o peso da nossa torcida dentro de casa, eu acho que isso traz muito mais motivação. Nós temos que ter mais concentração fora de casa, mais personalidade para jogar fora de casa, sermos mais competitivos fora de casa. Dificilmente um time vai ter a mesma campanha, né? Mas a diferença realmente é brutal nos números que você cita. Temos que aprender, começar a aprender a jogar fora de casa. Eu acho que o tempo, a maturidade vai fazer com que a gente cresça. Espero que a gente possa melhorar esses números até o final do campeonato. Mas, independente disso, como análise do ano, já fica um bom ponto de análise, né? O porquê tomar só 7 gols em casa, no mesmo número de rodadas, e tomar 24 fora de casa. Claro, todo mundo tem campanha, quase todos têm campanha melhor dentro de casa que fora. Mas acho uma discrepância exagerada, realmente. É um ponto de atenção, de análise para essa temporada e especialmente para a próxima. Boa noite, Rogério. Vou continuar na mesma toada aí em relação dentro e fora de casa, mas em relação à maneira como o Bahia se comporta para deixar o adversário desconfortável, sobretudo a maneira que o Bahia se comporta defensivamente, né? A gente vê muito na Fonte Nova um adversário desconfortável, seja na saída de bola, na maioria das vezes, ou hoje, por exemplo, quando o Criciúma chegava no último terço, não conseguia concluir as jogadas, porque ninguém pegava a bola sem tomar uma trombada, sem estar 2, 3 em cima, sem poder errar um domínio, etc. Hoje passou muito pelo comportamento do Cauli, né? O Cauli conseguiu dar esse aperto, né? E eu vejo muito fora de casa ele não conseguir repetir isso, e igualmente também para os dois jogadores que você citou, que contribuem na fase ofensiva, Caio e Everton. Vocês têm conversado muito com eles sobre isso, assim? Eu acredito que vocês consigam enxergar, né, nos scouts, etc. Isso, mas vocês têm conversado sobre eles, e eles que são jogadores experientes, Caio e Everton e Paulinho? Eu acho que ele, por si só, é um time que tem como principal virtude a construção e não a fase defensiva, o potencial defensivo individual, eu quero dizer. O que faz esse time poder jogar com o Caio, que é um jogador leve de construção, sempre foi praticamente um segundo volante. Everton, que praticamente sempre foi ou um meia ofensivo, que joga mais com ponta de tripé, ou até mesmo aberto, vindo de fora para dentro, como foi o caso no Flamengo, é a coesão, é o sistema. E às vezes também, Tassiano e Everaldo, por exemplo, eles jogam mais porque eles conseguem entregar mais defensivamente no papel. Esse time ele não defende. Nós não fazemos marcação individualizada, nós não fazemos nada disso. Você pode ver. O que faz esse time forte defensivamente é o sistema, na maneira como ele ocupa os espaços dentro do campo. E fora de casa nós estamos tendo dificuldade em ocupar o mesmo espaço que a gente ocupa aqui dentro de casa. Eu não sei se é pelo calor humano que o torcedor passa e pela voz, pelo incentivo, né? Porque há um comportamental realmente diferente. Parece que a gente está sempre mais cansado, mais pesado. Mas passa muito, até mais do que Everton e Caio, para mim, passa muito pela recomposição pelos lados. O do Cauli concordo com você, porque quando ele está bem posicionado pelo centro, ele dificulta. Mas eu acho que passa muito por esse comportamento fora. Parece que falta, às vezes, um pouco de energia para a gente em jogos fora de casa. E não era assim no começo da competição. Nós fizemos bons jogos fora de casa, como foi Botafogo, como foi Atlético Paranaense, como outros jogos nós temos. Eu acho que essa parte final, realmente, desde o jogo do Flamengo, da Copa do Brasil, esse comportamento fora de casa não tem a mesma intensidade de recomposição quanto aqui na Fonte Nova. Rogério, boa noite. Houve, assim, na sua estratégia,
que você adotou, que funcionou como planejado para vencer hoje e alguma adaptação durante o jogo, porque eu reparei que quando o Bahia venceu o Atlético, os 3 gols saíram de dentro da grande área e da meia-lua. E hoje o gol de Cauli também daquela mesma região, de frente para o gol e sendo praticamente fatal para o goleiro defender. Houve alguma estratégia, alguma adaptação que você fez nesses últimos jogos para o Bahia, dentro de casa, fazer os gols na área que fez? Na verdade, contra o Atlético Mineiro, se quis dizer que acho que os 3 gols saíram de fora da área, de finalizações, né? Mais ou menos na meia-lua da grande área, como foi o chute do Cauli hoje, né? Esse time ele tem poucas adaptações, ele tenta se aperfeiçoar cada dia dentro de um sistema que nós definimos em janeiro para jogar. E, logicamente, ele se adapta muito a partir do minuto 60, 70, 75, quando muda radicalmente o sistema. O sistema não, mas muda, as peças mudam, né? Hoje você estava 1-0 o jogo, eu vi que Tassiano e Everaldo estavam já cansados. Nós tentamos com o Lúcio, aliás, tem treinado muito, ele tem se adaptado melhor, acho que fisicamente até o time, louvável a vontade que ele impõe quando entra em campo. E nós tentamos, com esses jogadores, ser um pouco mais ágeis, um pouco mais rápidos, mas a gente também acaba gerando mais espaço para os adversários, porque eles não têm a mesma característica do Everaldo, a mesma saúde física para defender do Everaldo e do Tassiano. E por último, daí com a entrada do Ademir, é onde a gente tenta realmente matar o jogo em contra-ataques, que saíram muitos, né? Saíram no mínimo 3, 4 oportunidades boas para matar o jogo. Quando a gente não mata, fica assim até o final do jogo, os caras por uma bola podendo chegar. Mas eu acho que a mudança maior que tem é sempre do primeiro para o segundo tempo, ou da metade do segundo tempo, onde a gente faz alterações de um time que tem construção posse para um time que tem transição rápida. Fora isso, não tem adaptações feitas. Eu acho que é muito psicológico, muito mental, para que o time reaja. Infelizmente faz jogos ruins, como foi o jogo do Fortaleza, que foi um jogo realmente ruim, entre jogos bons, como foi Atlético Mineiro, que nós jogamos muito bem, e hoje que eu acho que nós fizemos também um bom jogo. Rogério, boa noite. Há um ano atrás, o time comemorava o fato de ter vencido um jogo na Fonte Nova por 2-0 contra o Fortaleza e ter se afastado da zona de rebaixamento, alcançando a 13ª colocação. Um ano depois, você está na mesma sala de imprensa, tendo vencido o Criciúma e mantido a possibilidade de estar no bloco que sempre esteve, o Bahia não saiu disso, sim, e de estar buscando uma meta que você já colocou para a gente, que é uma meta sua e do elenco e de todos. Tá? A gente viu um Bahia, e você já falou sobre o jogo, de todos os detalhes e nuances, mas eu queria me apegar a essa última fala que você acabou de pronunciar. Você colocou as peças, no início elas ainda claudicaram um pouco para encaixar, sim, no que estava acontecendo no jogo, que é normal, mas quando encaixou, você teve Jean Lucas para matar o jogo, sim, você teve o Ademir, que foi um azar ali, o zagueiro tirou, você teve o Lúcio, você teve o Depena. E a pergunta é nesse sentido: ansiedade, precipitação, aquela vontade de querer dar uma resposta que não deu no jogo XYZ, e naquele momento passa isso em milésimos de segundos, e aí a tomada de decisão acaba atrapalhando? São várias, acho que a gente pode colocar, mas eu acho que todo mundo quer fazer o seu gol. Hoje, por exemplo, o Ratão, naquele jogo contra o Atlético, não deu a bola para o Ademir. Hoje o Ratão deu uma bela bola pro Ademir, né? O Ademir tira do goleiro, o zagueiro vai lá e consegue salvar em cima da linha. O Depena tem uma finalização de esquerda, que é uma das coisas que eu garanto para você. Nós trabalhamos ontem, o Depena, um monte de finalização. Ele fez golaços no treino. E hoje ela não saiu do jeito que a gente queria. Então, eu acho que é a vontade de tentar mostrar, a vontade de entrar no jogo, definir o jogo, fazer... Aliás, a vontade talvez de definir o jogo muito rápido. E às vezes a gente erra finalizações que são relativas. A do Lúcio também, né? Bem de frente para o gol, virou o pé um pouquinho demais. Mas eu acho que mais importante do que isso é que a gente teve essas possibilidades. O duro é quando você joga, como alguns jogos que nós fizemos, e não tivemos essas reais possibilidades de gol. Aí é uma coisa que você tem que repetir, mas não se melhora da noite para o dia. Mas é um pouco de precipitação, um pouco de você estar, né, querendo mostrar para o torcedor, querendo, né,
fixar teu nome, ter mais minutos dentro do campo, porque você vê que as principais chances foram de jogadores até que entraram no segundo tempo. E eu acho que essa vontade de querer mostrar para o treinador também pode, às vezes, atrapalhar um pouquinho a tranquilidade na hora de finalizar. Mas acho que de positivo fica a quantidade de oportunidades que nós tivemos. Pois não? O ano? Pô, eu acho que assim, tem um investimento que foi feito, peças importantes que vieram para cá. Eu acho que o modelo de jogo totalmente distinto do ano passado. Eu sentei aqui, eu lembro na minha apresentação, aqui até brinquei contigo, e falei que nós vínhamos para tentar resolver o problema do momento, que era não deixar o Bahia cair. E foi feito isso na última rodada. E eu acho que esse ano é um modelo muito mais agradável de se ver jogar, muito mais difícil de desenvolver. Não é tão fácil, mas eu acho que é prazeroso. Agora, aí nós temos as tomadas de decisões, as últimas bolas, o último passe, a última finalização. Aí é uma coisa de repetição diária, de treinamento, que todos eles têm que fazer, a gente tem que ministrar e eles têm que realizar. Mas fico feliz de ter um 24. Para mim, assim, eu sei, tem o Campeonato Baiano, que é importante, tem a Copa do Nordeste, todos os torneios são importantes, porque lhe dão um título, lhe dão aquele momento do torcedor extravasar. Mas eu acho que para você medir a sua grandeza e o que está sendo feito, o Campeonato Brasileiro é a melhor medida que tem. Eu acho que nós temos que sempre... eu falo, as Copas, e não é só para nós, não. Tem vários times que essa semana ficaram fora de tudo. As Copas, elas são importantes e tudo, mas elas iludem, porque só vai ter um. E olha, por exemplo, a Libertadores pode ser que nem seja do teu país, você nunca sabe, né? Então, assim... o foco tem que ser sempre o Campeonato Brasileiro. É tentar fazer com que o Bahia esteja nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro sempre. Se possível, logicamente, brigando por coisas maiores. Isso é o que eu penso do futebol. É importante ganhar o Campeonato Baiano? Claro, com um rival, com certeza é. A Copa do Nordeste é importante, mas mais importante. A Copa do Brasil jogar um torneio internacional é importante, mas o Campeonato Brasileiro é o que deve sempre reger a tua estrada, porque é o que chega em dezembro com data marcada. Ok? Obrigado, professor. Obrigado,